Na tela da TV Guarulhos, ao vivo e a cores, com assistência técnica do meu amigo Lucas Braga e do Felipe Poia, a dobradinha de ouro da TV Guarulhos. Olha, vamos às manchetes do portal guarulhosemdestaque.com.br. Prefeitura participa de campanha para aumentar estoques de sangue na cidade de Guarulhos. E ainda, 800 cestas básicas emergenciais são entregues pelo Fundo Social de Solidariedade. Tudo isso você encontra no portal de notícia guarulhosemdestaque.com.br. E aqui estou recebendo hoje a doutora Luiz Marie Sanches. Boa noite, doutora. Boa noite, Geraldo. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. A doutora aqui é especialista em direito de família. Outro convidado especial, o criminalista, doutor Leonardo Camargo. Boa noite, doutor. Boa noite, Geraldo. É sempre um prazer estar aqui na TV Guarulhos, os seus telespectadores. Boa noite, a doutora Luíse. Prazer estar aqui também, junto conosco nessa bancada. E hoje pretendemos produzir aí um material importante ao seu público aí. Vamos lá! E você das redes sociais, eu quero desejar muito obrigado pela audiência de qualidade. Mudamos de horário, estamos de segunda a sexta às 8 da noite e a audiência de qualidade permanece. A gente começa a questão de habilidade, começar com a doutora Luiz Marie, falando a respeito como ficam as relações durante esse isolamento, né? E até para ficar legal essas perguntas, você pode, porque ela vai estar aqui semanalmente, tirando as suas dúvidas. Ou dentro, se não der por semana, quinzenalmente, a gente vai tentar, dentro do possível, trazer a doutora Luiz Marie. Como ficam as relações durante o isolamento? O namoro pode se transformar em união estável? Lucas Braga, cuidado, hein, Miguel? Porque, olha, se seguir a orientação aqui, o doutor Leonardo quer fazer o casamento. Doutor Luiz Marie, como é que fica? Então, Geraldo, nesse momento de pandemia, principalmente, muitos casais estão optando por cumprir o isolamento juntos. Então, o namorado vai para casa da namorada, ou vice-versa. E isso está sendo mais ou menos uma união estável fake, né? Porque, na verdade, eles namoram, mas estão cumprindo o isolamento juntos. Então, eles estão fazendo meio que um test drive mesmo, né? E tem muita gente me perguntando se isso pode configurar a união estável. E a resposta é depende. Porque existe o namoro e existe a união estável. Apesar de serem muito parecidos, né? Tem a figura também do namoro qualificado. Apesar de serem muito parecidos, o namoro qualificado da união estável, o intuito é diferente. E o que seria esse namoro qualificado? O namoro qualificado, ele é, por exemplo, os noivos. Quando eu namoro e eu fico noiva, eu tenho todos os requisitos básicos para a configuração da união estável, mas ainda não é uma união estável de fato. Eu sou noiva, eu ainda não tenho uma união estável, né? Então, porque apesar de muitos casais optarem por viver juntos antes do casamento, antes do matrimônio, ou às vezes o casal opta por nem ao menos casar. Eles querem continuar morando juntos e nem sempre a coabitação ela tem o intuito de formar família. Então, essa é a diferença primordial do namoro para a união estável. É o intuito, é a vontade de transformar aquele relacionamento numa entidade familiar. Olha só, estou conversando com a doutora Luiz Marie Sanches, especialista em direito de família. Voltar no ping-pong do debate Guarulhos, conversar agora com o doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. Doutor, e como é que fica, nesta pandemia, as visitas nas penitenciárias? A Secretaria Estadual, ela está fazendo o quê nos casos específicos de visita? Há uma facilidade? Qual é o comportamento do Estado de São Paulo nesse quesito? Geraldo, excelente pergunta, né? Infelizmente, a SAP, ela está proibindo as visitas, né? Que eu entendo que seja uma forma muito drástica nesse momento,
porque no mínimo deveria segregar aqueles núcleos dentro da prisão, franquear durante a semana também, porque poderíamos facilitar aí, segunda um tipo de pessoas, terça um tipo de pessoas, quarto um tipo de pessoas, porque infelizmente as pessoas que estão segregadas ali, as pessoas que estão ali enclausuladas, estão detidas, elas têm, como eu venho falado aqui, às vezes as pessoas não entendem, elas têm os mesmos direitos que um cidadão que está na rua. Ela está com a sua liberdade ali custodiada, ela está por uma ordem de um juiz, ela está pagando provisoriamente ou de forma já condenada aquele crime, mas ele é um cidadão brasileiro, entenda ou não você desse lado. E o único acesso que as pessoas do lado de fora têm com seus entes, seja pai, irmão, filhos, é o direito à visita. E o direito à visita, Geraldo, é uma coisa extremamente interessante na legislação, que é um dos métodos utilizados pelo Estado de ressocializar o cidadão. Porque a pessoa ali está com a sua liberdade segregada, está com nenhum tipo de contato legal com o meio externo. O único meio seria uma carta, e eles têm um limite de cartas. Então aquela mãe, aquele pai e aquele filho que queira ver, e também ver o seu ente querido, é uma forma também de se aproximar ambas as partes e nutrir valores. A cadeia, a prisão no Brasil, um dos principais institutos dela é ressocializar o indivíduo. Negando o acesso dele ao mundo exterior, e nós não estamos ressocializando ninguém, Geraldo. Infelizmente, já estamos num sistema caótico e falido do sistema penitenciário brasileiro, extremamente aviltante as regras do sistema brasileiro, e segregar nesse momento é extremamente leonino. O Estado deveria ter tomado posturas diferentes. Ao meu ver, deveria ter diluído. Como é um fato excepcional, deveria colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e poderia sim ter um tráfico de pessoas. Segregar nesse momento é apenas e somente colocar mais fogo aonde tem muita pólvora. Infelizmente, nesse momento, o sistema brasileiro penal é um barril de pólvora a se explodir a qualquer momento, Geraldo. Agora, não permitir visita para a família, isso se torna, nesse momento de pandemia, algo desastroso, não? Então, volto a falar, Geraldo. A visita, ela se utiliza para ressocializar. As pessoas perguntam, mas por que a mãe tem que ver? Porque ele é um cidadão. Mas o filho, ele cometeu um crime. A ressocializar o indivíduo, quando a lei ela dita na lei de execuções penais, qual o espírito da ressocialização? Que ele se transforme num cidadão melhor quando sair. Enclausular alguém, trancar alguém e jogar a chave do lado de fora é a mesma coisa que um animal. Prenda o animal ali, a corrente, ele dê água e pão durante um ano e solte apenas uma vez. Depois de um ano você vai ver esse animal. Então imagine o cidadão ali sem nenhum tipo de contato com sua família, a família do lado de fora não sabendo como está lá dentro, eles lá dentro não sabendo, só angústia, ódio, mais rancor ainda. Nós não estamos dizendo que é um benefício para ele. A visita não é um benefício, Geraldo. É um direito do cidadão. E o Estado, aqui no governo do Estado de São Paulo, deveria ter tomado posturas diferentes. Ao meu ver, colocaria fracionado mais, porque a regra, Geraldo, é apenas sábado e domingo. Logicamente, sábado e domingo não poderíamos fracionar essas visitas, não teria como fazer. Então, um estudo ali, biológico ali, dentro do presídio, quantas pessoas poderia visitar por dia, com todos os empreendimentos, com máscara, com álcool em gel, que é o dever do Estado fornecer, porque se o Estado fornece álcool e máscara, Geraldo, a um hospital, ele tem que fazer isso à cadeia, porque ali tem cidadãos que estão presos, tem funcionários que estão presos, e no nosso dia a dia nós estamos entrando nos CDPs, tomando as nossas cautelas, as nossas precauções, mas estamos vendo os funcionários ali que lidam com 5, 6, 8, 10, 15 mil pessoas que não se utilizam uma luva. E isso se arrasta à visita. Então o Estado está sendo falho. E essa falha está alarmando uma situação
muito grande no sistema penitenciário. Colocar pessoas em 4 caixas e esquecer a chave lá dentro, não podemos esquecer que um dia essas pessoas serão retiradas de lá, serão inseridas na sociedade e elas já virão com todas essas violações nos seus sentimentos. E aí exigir que esse cidadão seja melhor, o Estado que paga essa conta no final. Estou conversando com o doutor Leonardo Camargo e a doutora Luísa Marie Sanches, especialista em Direito de Família. Gente, estou recebendo aqui a informação que o Ministério da Saúde decidiu cancelar o dia D de mobilização nacional de vacinação contra a influenza, gripe, que seria realizado neste sábado, dia 9. Com isso também alterou a etapa de campanha que ocorreria inicialmente entre os dias 9 e 22 de maio e que agora será realizada entre 11 de maio e 5 de junho, mediante a divisão desta fase em 2, com desmembramento do público-alvo. Chegando a informação para você nesse exato momento. Senhores, de quem é a culpa? Hein, Lucas Braga? De quem é a culpa do Lucas Braga? Ontem, Lucas Braga, Felipe Poi, eu me deparei com uma situação que me preocupa como pai. 4 jovens na região do Jardim Paravente, Cocaia, soltando pipa com cerol que chama, né? O que aconteceu? Olha, conseguiram cortar a fiação de energia elétrica de uma residência. Quando os donos chegaram, estava sem energia. E aí, perguntaram na rua o que estava acontecendo. Disse, ó, estou sem energia. Ligaram para a Bandeirantes, chegou, e eu presenciei. Não é que alguém falou para mim. Já estou denunciando para a polícia o caso. Todos os dias à tarde, esses 4 jovens ficam, nada contra você soltar pipa de maneira correta. Mas é crime. E eu estou como criminalista aqui para saber de quem é a culpa. No caso específico, eram 4 jovens soltando pipa, danificaram a rede elétrica, Lucas Lima, danificaram. Aí, eu não perguntei lá para o rapaz se queimou alguma geladeira. Doutor, essa pergunta não estava no script. E não estava no exame da ordem, Lucas. É, amiguinho. Pensa que é moleza o negócio aqui? De quem é a responsabilidade? Menor de idade, doutor Leonardo Camargo pergunta que não estava no exame da ordem e não estava no script. É com você. Boa pergunta, Geraldo. É assim, a legislação brasileira, a título penal, ela tem uma lombada ali que a gente fala. Então, o menor de 18 anos, ele comete um ato infracional, que se equivale a um ato criminoso de adulto, mas com toda a legislação ao menor de idade que está inserida ali no ECA, que a parte processual, a parte material. Aí o ECA ele busca em cada instituto dele. Então, se esses 3 indivíduos aí forem menores de idade e ali naquele momento, por um ato, eles cometeram um crime, seja ele um crime de dano, os seus pais serão ali responsabilizados de forma subsidiária aos filhos. De que maneira? Então, os 3 menores ali estavam empinando pipa e por um ato ali do seu pipa foi a energia elétrica e essa energia elétrica gerou fez um efeito em cadeia e se chegou à residência das pessoas e todas as pessoas ali tiveram seus eletrodomésticos queimados. Então, esses 3 menores têm que ser encaminhados até uma delegacia de polícia. Lá é feito um boletim de ocorrência de ato infracional. Esse boletim de ocorrência é encaminhado ao Ministério Público da cidade e o promotor de justiça vai tomar uma posição sobre essa figura. Então, quando esse boletim de ocorrência chegar ao Ministério Público, os seus pais serão levados a uma audiência junto com esses menores
e se o promotor entender que eles cometeram isso daí, os pais e os menores podem ser responsabilizados. Então, e não esquecendo também do ilícito civil. Então, se esses menores produziram um efeito em cadeia, que queimaram eletrodoméstico por ato esse ato aí que eles vieram a cometer de empinar pipa, as pessoas lesadas ali poderão buscar o direito de cada pai, porque o menor ali, até abaixo de 18 anos, ele não responde por todos os seus atos. Então, você que está com o seu filho em via pública, deixa ele, Deus dará, deixa ele tomar as medidas que ele puder, que achar que ele ali pode se decidir naquele momento, o senhor e a senhora poderão ser responsabilizados, tanto na esfera criminal por um ato infracional, quanto na esfera civil por um dano que ali foi gerado aquela conduta do seu filho. Então, cuidado. A omissão leva a condutas criminosas e condutas de ilícito civil. Cuide do seu filho. Em época de pandemia, mais ainda. Você nunca vai poder chegar para um promotor, para um juiz, falar que não sabia onde ele estava, que não tem responsabilidade por ele na rua, que ele decide. Não. Menor de idade sempre serão responsáveis o seu pai ou a mãe direto daquele filho. Cuidado. Responsabilizado, você vai ser responsabilizado amanhã por uma conduta aí que o seu filho vier fazer em via pública. Estou conversando com o doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. Você viu o alerta que eu fiz? Não é que alguém me contou, Lucas Braga. Eu presenciei o fato. E aí, algumas vezes eu tomei a liberdade de forma educada. Eu digo, senhores, por favor, não façam isso. Mas, da maneira que me responderam, é a maneira como eles recebem a educação em casa. Porque não devem respeitar os pais. E respeito independe da classe social. Eu vou tomar um copo de água rapidamente. Na volta, eu vou conversar com a doutora Luísa Marie. E vou perguntar para ela, quando o pai tem salário fixo, quanto ele deve pagar de pensão alimentícia. Não é o seu caso, Lucas Braga. Eu volto em 1 minuto e meio. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 3435-0094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3142. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Estamos de volta na tela da TV Guarulhos com os nossos convidados, doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal, a doutora Luísa Marie Sanches, direito de família. Mas antes de voltar com a doutora Luísa, olha o que aconteceu essa semana. O estado do Pará, o governador disse, se não houver ajuda
da população vai ter lockdown. Sabe o que é isso? Fechamento, Lucas, ninguém sai. Ah, ninguém sai, amigo. Está acontecendo no Pará, no Maranhão, atenção, hein? A mesma coisa. As pessoas não estão respeitando. No estado de Pernambuco, também o nível de procura também aumentou e o governo do estado não sabe o que fazer. Em João Pessoa, capital da Paraíba, 80% dos hospitais de campanha, todos ocupados. No estado de São Paulo, o governador já falou que a partir do dia 7, todo mundo tem que usar máscara. Em Guarulhos, o prefeito Guti tem orientado de maneira correta de como você deve fazer. Por exemplo, vai para a rua aqueles profissionais que são obrigados, né, a estar presentes, porque muitas empresas têm o home office, tá certo? Vai pegar ônibus, máscara, por favor, respeite a vida. Doutor Luiz de Marie, especialista em direito de família, quando o pai tem salário fixo, quanto ele deve pagar de pensão? Então, Geraldo, essa pergunta é interessante porque a nossa lei de alimentos, ela não é clara, ela não especifica um valor ou uma porcentagem no caso de trabalho fixo ou desemprego. Mas a nossa jurisprudência, ela nos dá uma base, né? Essa base seria em torno, no caso de um trabalho fixo, um pai que tem um salário fixo, normalmente é em torno de 30% até 50% dos rendimentos líquidos que advierem desse trabalho, né? Então, não existe uma regra clara. Então, ela pode ser fixada ou em porcentagem do salário ou num valor fixo mensal baseado no binômio necessidade-possibilidade. Porque toda a pensão alimentícia, ela é baseada nesse binômio. Necessidade de quem será alimentado e possibilidade de quem estará alimentando aquela criança, aquele jovem. Porque o cara que ganha salário, ele tem o desconto de INSS, FGTS, e se ele mora de aluguel, tem o aluguel ainda. Né? Então, é uma conta, é um cálculo um pouco difícil de fazer, né? Então, na verdade, é por isso que existe o binômio necessidade-possibilidade. A mãe, ela vai fazer as contas e vai dizer, olha, o meu filho precisa de transporte escolar, alimentação, o valor da mensalidade, o convênio médico, uma porcentagem para lazer, para todas essas questões que envolvem os alimentos. Então, chega-se num valor, e esse valor, ele sempre é dividido entre os genitores, entre o pai e a mãe. No caso, esse valor também tem que ser proporcional. Então, no caso do pai ganhar muito mais que a mãe, esse valor, claro que vai ser razoavelmente proporcional ao valor que a mãe ganha e ao que o pai ganha. Mas ele deve ser sempre dividido, porque os pais, eles têm obrigação de sustento da criança, daquele menor. E essa obrigação, ela não é apenas do pai, ela é do pai e da mãe. No outro caso específico, quando a mãe passa a morar com um novo companheiro ou se casa novamente, o pai pode pedir revisão de pensão? A revisão de pensão, ela pode ser pedida a qualquer momento. A ação revisional de pensão, ela tem base na alteração do padrão de quem alimenta, né? Ou de quem está sendo alimentado. Então, qualquer alteração desses valores que já foram fixados anteriormente, eles podem ser revisados. Então, no caso de o filho precisar de um valor maior, porque antes ele era uma criança pequena e ele frequentava a escola X e agora ele está indo, enfim, para uma escola mais cara, ou ele necessita de algo especial, uma alimentação especial, remédios. Então, isso pode ser revisto. Como também pode ser revisto no caso do pai que perde o emprego, no caso do pai que tem um padrão de vida diminuído, ou do pai que forma uma nova família
e ele tem mais filhos para alimentar. Então, esses valores podem ser revistos a qualquer momento, desde que o padrão tenha se alterado e que haja uma alteração nessa questão dos valores, tanto de quem alimenta quanto de quem está sendo alimentado. Uma pergunta que ninguém... Eu acho que é a pergunta mais fácil, que essa todo mundo tirou 10, né? Até que idade o filho tem direito de receber pensão? O filho ele tem direito de receber pensão até os 24 anos, no caso dele estar cursando o ensino superior. Então, até os 18 anos, o pai tem a obrigação de sustento, o pai ou o genitor que pagar, porque não é só o pai que paga a pensão, a mãe também pode pagar pensão, no caso do pai ser o guardião do menor. Então, até os 18 anos, a obrigação é de sustento, porque o menor ele não pode se sustentar sozinho. A partir dos 18 aos 24, talvez podendo se estender, dependendo do caso, numa faculdade de medicina, algum curso que seja um pouco mais longo. Então, essa obrigação de sustento, ela vira uma obrigação de solidariedade. Meu pai não tem mais que sustentar aquele jovem. Ele tem que ser solidário e auxiliar o filho nas despesas que ele tenha, com uma universidade, com o transporte, todas essas questões que envolvem a faculdade. Estou conversando com a especialista em Direito de Família, a doutora Luísa Marie Sanches. Estamos com você, você pode também formular suas perguntas nas redes sociais, depois eu repasso para a doutora. Doutor Leonardo Camargo, na sua coluna desta semana, o senhor tem a manchete, minha visão da advocacia após a pandemia Covid-19. Qual é a sua visão? Geraldo, o que nos ocorre hoje é a modernização de o que ocorre no mundo globalizado em que vivemos. Então eu vejo não só a advocacia, como de jornalista e mais os profissionais liberais ali, que se ele não buscar os meios cabíveis, não buscar os meios de comunicação, os meios de internet que são ali próximos a ele, e por mais que você não entenda, a maioria deles é de forma gratuita, Geraldo, porque hoje nós temos uma publicação que pode gerar 1.000 visualizações, 2.000 visualizações, 10, 12, 14 mil visualizações. Então eu entendo a advocacia na minha praia, a situação da 4.0, que hoje se o profissional ali, o advogado, ele não tiver antenado, não buscar os seus meios de parceria, não buscar os seus meios de comunicação, não aproximar os seus clientes dele naquele momento, não minimizar a rotina do trabalho dele, não utilizar as ferramentas para encurtar a aproximação desse cliente final, não trazer a internet a favor dele, eu não vejo um quadro favorável a esse advogado, infelizmente, no futuro. Agora, um advogado que já tem ali 40, 50 anos, já tem o seu know-how, ele já tem uma estrutura, Geraldo, ele já traz uma bagagem formada e o nome dele já circula aos 4 tempos aí, bem formado, com características aí de um excelente profissional. Agora, nós que estamos em construção de personalidade jurídica, que estamos formando o nosso nome, se nós não trazermos os nossos clientes para nós e não ofertarmos com qualidade o nosso produto a ele, dando todos os acessos do nosso cliente ao acesso à advocacia via internet, não vejo um futuro promissor. Então, o conselho que eu dou, a informação que eu dou para a minha praia, como qualquer área dos profissionais liberais, se antene, busque sites que coloque, faz uma otimização do seu trabalho final, do seu trabalho ali, a sua rotina de trabalho. Utilize as ferramentas de WhatsApp, utilize as ferramentas da videoconferência. A maioria delas são gratuitas. Traga o seu cliente, não tem mais necessidade do seu cliente, se não for uma coisa muito personalíssima, dele não acessar uma internet, mandar um vídeo, não gravar uma entrevista para você. Perdão. Você não trazer uma reunião ali com 4, 5 pessoas, isso tudo se pode fazer pelo celular.
publique os seus trabalhos, publique a sua rotina de trabalho. Se você não tiver antenado na internet, não tiver antenado nos meios de comunicação moderno, não trazer o seu cliente, não otimizar os seus custos, você não será um profissional de sucesso e não terá uma boa gerência do seu escritório no futuro. Nesse tempo de pandemia, como é que funciona o serviço prestado por um advogado criminal? Então, Geraldo, como todas as profissões liberais, o advogado hoje, ele teve que buscar ali a sua otimização de trabalho. Então, hoje, o que nós estávamos pensando que 5, 10 anos seria, hoje nós fazemos reunião com nossos clientes por WhatsApp. Hoje nós fazemos uma pauta de defesa por WhatsApp. Isso foi bom? Foi bom, porque se antecipou tudo que nós estávamos pensando em 10, 15, 20 anos. E o Poder Judiciário também teve que se adaptar, Geraldo. Hoje você não consegue despachar mais pessoalmente com o juiz, com o desembargador que vai analisar o seu pedido, com o ministro que vai analisar um recurso. Hoje você grava um vídeo com a minutagem de tempo que o tribunal te dá, e com esse vídeo vai chegar ao gabinete do desembargador, do ministro que vai analisar, e ele vai analisar o seu vídeo, ele também gravará um vídeo de resposta para você. Então, hoje, o bom profissional, no mínimo, deverá ter um bom celular, não precisa ser de última geração, mas um celular que tenha uma comunicação rápida. Então, na advocacia criminal, o que nós esperávamos em 10 anos, já antecipou. Então, hoje, nós mandamos as peças, já mandamos em forma eletrônica, mas todo o sistema do judiciário do Brasil, a nível nacional, está sendo todo de forma remota. Os juízes trabalham em suas casas, os técnicos trabalham em suas casas, os escreventes técnicos trabalham, e o advogado também trabalha da sua casa. Mas eu acredito que a exceção vai se tornar a regra. Se você não estiver antenado, se você tem uma pessoa de idade, procure um sobrinho, procure um filho, procure a OAB, procure a sua categoria de classe e fale como que você antena ao mundo, como que eu entro no mundo digital. Se você não estiver antenado no mundo digital, você não vai conseguir despachar, você não vai conseguir fazer uma reunião. E voltamos àquela pergunta inaugural. A moda hoje, Geraldo, é a otimização, é diminuir tempo, é diminuir dinheiro e dar o atendimento final com qualidade. Em vez de você ficar 5 horas ali, 4, 5 horas numa reunião, grave um vídeo explicativo e mande ao seu cliente. O seu cliente vai dar a resposta, o que ele quer exatamente, qual o pedido que ele quer. Tem o aplicativo Zoom hoje, que é gratuito, Geraldo. Você conversa com 10, 15 pessoas. Se for uma ação coletiva, você conversa com todos os herdeiros, um aplicativo Zoom. A regra se virou até para o aniversário hoje, né, Geraldo? Hoje, o aniversário as pessoas comemoram no aplicativo. Então, você, profissional liberal, o mundo, ele se antecipou. Se antene, busque informações. A internet é um território livre. Busque essas informações lá. Procure a sua categoria de classe. Então, nós, advogados criminais, tivemos que anteceder isso a esse futuro. Toda a advocacia. Hoje, o mundo, Geraldo, é 100%, nem 100%, 500% digital. Então, se você tem dificuldades, é uma pessoa de idade, procure a sua categoria de, no nosso caso, OAB, procure um site de informações, porque o pós-pandemia, a exceção vai se tornar regra. Então, se você não souber se habilitar, mexer no meio de internet, não souber fazer uma comunicação rápida, infelizmente você não vai chegar bem ao seu cliente. A nova regra é a informatização. Procure, se antene antes que seja tarde demais. Esse é o doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. Daqui a pouco tem uma pergunta difícil para ele. Mas muito difícil. Ele começa a estudar agora no Google, porque talvez essa pergunta ele não consiga número suficiente para passar no exame do aula novamente. Vai pensando. Decreto de máscaras em São Paulo prevê multa de até 276 mil e detenção por um ano. Vai pesquisando que dá tempo. Deixa eu voltar para a doutora Luiz Marie Sanches, nossa especialista em direito de família. Doutora, a mãe
também pode ser obrigada a pagar pensão caso a guarda da criança fique com o pai? Pode sim. A mãe, ela também tem a obrigação de sustento do menor, assim como o pai. Porque essa obrigação, ela é mútua, é do pai e da mãe. Então, aquele guardião, ele tem a guarda, e quem não tem a guarda, normalmente, ele é obrigado a pagar alimentos para contribuir com o sustento do menor. Então, tanto o pai quanto a mãe devem pagar alimentos. Depende de quem fica com a guarda da criança. E também tem a questão da guarda compartilhada, né, Geraldo? Sim. Porque na guarda compartilhada tem muita gente que tem dúvidas e acha que só pelo fato da guarda ser compartilhada, o valor também tem que ser compartilhado. Não, é caso a caso. Então, esse estudo e esse entendimento vai ser feito de acordo com o caso concreto. Olha, a mulher, essa é uma indagação inteligente. A mulher pode ser obrigada a pagar a pensão do filho do marido com outra mulher? Essa é uma dúvida muito comum. Mas não, ela não pode ser obrigada a pagar a pensão do filho do marido. Porque apesar daquele vínculo afetivo que ela tem com aquela criança, ela não tem uma relação de parentesco com aquele menor. Então ela não é obrigada. Então vamos supor, o pai está desempregado e a madrasta ganha muito bem. Mas ela não tem esse vínculo de parentesco, essa relação de parentesco. Porque a obrigação alimentar, ela vem dessa relação de parentesco. Então, a madrasta não tem. Ela tem a relação de afetividade, não de parentesco. E os avós, eles podem também ser obrigados a pagar pensão para netos? Os avós, existem os alimentos que são chamados de alimentos avoengos. Mas eles são uma excepcionalidade ao caso, né? Os alimentos avoengos, eles vêm da relação de parentesco dos avós com os netos, né? Mas também, assim como o alimento para o maior de idade, é uma relação solidária. Então, vai depender do caso concreto também. Então, se o pai ou a mãe, que é obrigado a pagar esses alimentos, a prestar esses alimentos, ele não pode fazê-lo, então, muitas vezes, os avós são chamados ao polo da ação para poder realizar esse pagamento. Mas isso é uma excepcionalidade. Em último dos últimos dos casos, os pais, eles têm que tentar de todas as formas contribuir com o sustento do filho. Então, não podendo fazê-lo, os avós podem sim ser obrigados a pagar, mas é um caso extremamente excepcional. Estou conversando com o doutor Luiz e Marie Sanches. E você está gostando desse debate? Eu vou ao intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto conversando com o doutor Leonardo Camargo. Aquela pergunta que você fez que vale 10 pontos da audiência. Daqui a pouco a gente volta. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 3435-0094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3.142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3.142. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna
acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos, Governo Federal. Estamos de volta na tela da TV Guarulhos. 2.000 pessoas na entrevista com o professor Jesus. Para você que pegou o time agora, Geraldo, o que é isso aí? Não, nós entrevistamos o professor Jesus há cerca de uma semana, e aí nós estávamos perguntando aqui quantas pessoas viram a entrevista. 2.000 pessoas, e você foi uma delas. Aliás, eu quero agradecer de coração, que Deus abençoe cada um de vocês. Não dá para falar de todo mundo. Aí eu falo um do outro, queria aqueles ciúmes, né? Aí eu só agradeço nas redes sociais a audiência qualificada, porque é importante a sua opinião, porque com certeza você é um grande formador de opinião. Vamos à pergunta difícil. Decreto de máscara do governador Dória prevê multa de R$276 mil e detenção. O decreto que torna obrigatório o uso de máscara em todos os locais públicos do estado de São Paulo, anunciado nesta segunda-feira pelo governador Dória, foi publicado no Diário Oficial. A norma passa a valer a partir do dia 7. Doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. E o meu direito de ir e vir perde a validade? Pergunta difícil para o especialista. Então, Geraldo, bela sacada aí sua de colocar um posicionamento de um advogado, né? Eu sempre tenho uma estrutura assim, o legal e o moral. O legal, ele tem poder para dar um decreto, ele tem o poder de polícia dele de fiscalizar a população do estado de São Paulo, e se ele decretou o decreto ali, o ato dele administrativo de poder de punir quem ele não está andando com a máscara, infelizmente o cidadão tem que se curvar, porque ele tem o poder de fiscalização ali da sociedade que ele cuida. Mas nós não podemos esquecer que as leis, elas andam atreladas à moral. Então, como que eu vou exigir de um cidadão que está ganhando no máximo R$600 de um auxílio que poderá estar em análise até a data de hoje, que ele disperse ali R$20, R$30, R$50 numa caixa de máscara para comprar a máscara por um decreto ali, que muito bem se discute saúde pública, mas como moralmente um administrador do Estado vai exigir uma conduta que aquele cidadão talvez não possa fazer? Geraldo, hoje tem pessoas vivendo apenas e somente com esse auxílio emergencial de R$600, e ele deixou de pagar o aluguel, deixou de pagar as coisas supérfluas dele, e está atacando, colocando aquele dinheiro onde realmente necessita a sua família. Então, senhor governador, o senhor deveria ter a cautela de procurar os fundos que o senhor tem à disposição. Todo administrador, ele tem fundos de emergência, Geraldo, tanto na saúde, e ele pode, nós tivemos aulas aqui dos vereadores, que ele pode pegar o fundo da educação de forma emergencial e levar para a saúde. Então ele pode realocar outros fundos e levar para a saúde. Então, senhor governador, antes do senhor decretar multa a alguém, determinando que as pessoas comprem máscaras, veja o estado social que está a sociedade hoje. Como que vive aquela sociedade hoje? Não é por uma briga política que o senhor tem que trazer problemas para a sua gerência de administração. Dê as máscaras, dê os meios daquela sociedade se proteger. Isso vale para qualquer administração pública. Se eu não dou o meio, como que eu exijo? Então, a norma, ela pode ser até legal, só que ela vai ter ineficácia no seu cumprimento. O cidadão, ele vai ser abordado por um fiscal ali, que o Estado determinará a fiscalização, e ele vai falar, eu não tenho como comprar tal máscara. E aí o fiscal vai ser obrigado a dar a lei, e quando ele for fazer o recurso dele administrativo, ele vai colocar que ele só vivia com um auxílio de R$600, e o auxílio dele era necessitário ao custeio
da alimentação da sua família. E o administrador ali, o julgador, ele vai ter que isentar aquela multa porque o meio foi ineficaz. Como que eu vou exigir uma conduta se a sociedade não tem como cumprir? Então, sempre pense, isso vale para o advogado, para o juiz, para o promotor, para o desembargador, para o ministro. O moral é diferente do legal e o legal é diferente do moral. Se o Estado não dá os mecanismos para que aquelas pessoas cumpram uma norma, ele não pode exigir uma conduta diferente. Vivemos num estado de calamidade onde pessoas não têm recursos. Como que ela vai ter meios de comprar uma máscara? Atenção, senhor Dória, o seu meio não é legal de exigir uma conduta. Agora, Geraldo, se o Estado promovesse a distribuição de máscaras e aquela pessoa não cumpre por liberdade dela, aí deve ser punida, como é o Código Penal. Deixa eu te ajudar. Vou dar uma ajuda para você. Não deveria, mas vou ajudar. O texto determina ainda que quem descumprir a regra, atenção, poderá ser acusado dos crimes de infração de medida sanitária preventiva, previsto no Código Penal, e que tem pena estabelecida de detenção de 1 ano, e desobediência, cuja pena de detenção de 15 dias a 6 meses. E aí, ele passa a responsabilidade para os municípios, doutor Leonardo Camargo. Voltamos, pode ser o Estado. Então, se o município encarga um ônus, mais ainda do inchaço que ele tem, o prefeito daquele município provoque o Fundo Social do Estado e promova a recuperação de máscaras para ele. Então, Geraldo, para que se haja uma responsabilidade criminal, tudo bem, o agente vai lá, multa ele, e se ele entender que há um crime ali contra a ordem sanitária, só existe crime quando há dolo, vontade de produzir um crime, ou na sua omissão por culpa, ou negligência, imprudência ou imperícia. Ele foi negligente, mas ele não teve o meio de produzir aquilo, ele não tinha recursos de comprar uma máscara. É impossível um julgador, ao responsabilizar uma conduta criminosa a alguém, a pessoa narrando, fala, olha, excelência, o senhor pode até me processar criminalmente, mas eu digo ao senhor que eu só tinha R$600. Ou eu comprava 3 máscaras lá, gastava R$100, R$150 para minha família, ou eu comprava o pão de cada dia ali para sustentar. Então, o julgador, ele não está só atrelado à letra fria da lei, ele estende o julgamento. O juiz, ele julga com livre convencimento, Geraldo. O que é o livre convencimento? Olha, ele está debruçado com um caso. Um cidadão que tem 4 filhos, tinha um auxílio de R$600, ele empregou numa compra do mês. Como que um juiz vai penalizar alguém que se a pessoa ali motivou ele, que não comprou, que não tinha recursos? Então, senhores prefeitos, senhores governadores, ao provocar um ato de cumprimento de obrigação a alguém, veja se aquela pessoa tem meios de cumprir. Senão o senhor não vai exigir, não tem como exigir uma conduta diversa que aquela pessoa não tenha necessidade, não tenha meios para se cumprir. Há uma crise, há uma calamidade. E a obrigação do Estado, Geraldo, quando eu falo o Estado, é o município, o Estado, a federação, é proteger a sua sociedade. Se não é o Estado para proteger no estado de calamidade, quem que vai proteger o seu ente ali? A senhora de 60 anos, o garoto de 10, o direito à saúde, o direito à vida, está intrínseco na nossa Constituição. Essas máscaras nada mais é com direito à vida, para as pessoas se protegerem. Então, acorde aí as entidades aí que vão ser punidas por alguma coisa, provoque o seu administrador, provoque o seu prefeito, provoque o seu governador, provoque, ele tem, não é o dever dele, é dever por Constituição Federal, por Constituição Estadual, proteger você. Ele não pode exigir uma conduta que você não possa cumprir. Se atente a isso. Especialista doutor Leonardo Camargo, que passou na prova, tem nota 10. Doutora Luísa Marie Sanches, homens também têm direito à pensão alimentícia paga pela ex-mulher, em que circunstâncias?
Tem direito sim à pensão alimentícia, porque uma das obrigações do casamento é a assistência mútua. Reciprocidade, fidelidade, assistência mútua, coabitação. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles devem prestar alimentos para o seu ex-companheiro, para o seu ex-cônjuge. Então, no caso de um divórcio, tanto o homem quanto a mulher podem pedir alimentos para o seu ex-companheiro, para a sua ex-companheira. Uma outra pergunta, e se os pais não possuírem condições de pagar a pensão alimentícia? No caso dos pais não possuírem condições de pagar a pensão alimentícia para os filhos, né? Voltamos à questão dos alimentos avoengos. Então, de que forma eles não podem pagar? Porque o simples fato de estar desempregado não exonera o pai do pagamento da pensão alimentícia. Então, tem que esgotar todas as possibilidades, ele realmente tem que comprovar que ele não tem condições, e aí sim você pode pedir que os avós cumpram essa obrigação. Mas tem que ser esgotadas todas as possibilidades, porque os avós, novamente, como a gente volta a falar, os avós, eles têm obrigação solidária, eles não têm uma obrigação de sustento, e é uma excepcionalidade. Então, aquele pai que sofre um acidente, que está acamado, que está preso, alguma situação extremamente excepcional, os avós podem ser chamados para cumprir esse pagamento dessa pensão alimentícia. Mas o simples fato de estar desempregado não gera essa obrigação. Até porque, quando é fixada a pensão alimentícia, normalmente os juízes eles têm o entendimento de já colocar, no caso de emprego fixo, no caso de emprego autônomo e no caso de desemprego. Então, eles normalmente fixam um valor para o caso de desemprego. Então, o pai chega e fala, doutora, eu não estou trabalhando. Doutora, eu acabei de perder o meu emprego, como aconteceu com muitas pessoas no meio dessa pandemia. Então, você perdeu o seu emprego, ou você converse com a mãe e tentem entrar num acordo, né, amigável no momento que a gente está vivendo, ou o correto é entrar com uma ação revisional. Mas o simples fato de ter ficado desempregado não o exonera dessa prestação alimentar, dessa obrigação com o seu filho. Olha aí, você ficou bem informado? Olha que time hoje nessa bancada. Doutora Luiz Marie Sanches, uma verdadeira aula de informação. A conversa, o debate está super agradável. Eu quero agradecer mais uma vez, doutora Luiz Marie, pela sua presença. Muitíssimo obrigado. As suas considerações finais. Eu agradeço muito o convite novamente, né? É sempre muito bom estar aqui, muito bom poder informar as pessoas, ainda mais nesse momento que estamos vivendo, que as pessoas têm muitas dúvidas nessas áreas de família, que são relações extremamente complicadas, relações delicadas, né? Então, é muito bom poder esclarecer um pouquinho das dúvidas, né? Do telespectador. Então, eu agradeço muito a presença hoje, o convite. Obrigado, doutor Luiz Marie Sanches, especialista em direito de família. Meu amigo doutor Leonardo Freire passou hoje, mais uma vez, em teste difícil, né? E ele pensa que vai ser fácil, não vai ser fácil. Sempre uma pergunta que você gostaria de fazer. E aí eu faço para ele, porque ele é especialista e responde tudo. Meu amigo doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal, mais uma vez, meu amigo, faz parte daquele time da força-tarefa do presidente da Câmara Municipal, juntamente com o doutor César, o doutor Ricardo Caires, um time que está defendendo e já teve resultados positivos nessa demanda. Doutor Leonardo, muitíssimo obrigado. Obrigado, Geraldo. Obrigado à TV Guarulhos. Obrigado, Lucas, aí por mais uma oportunidade de estar aqui. Agradeço os elogios e o advogado é assim, Geraldo. Principalmente na área criminal. Se ele não tiver um insight ali, é como se estivesse numa audiência. Você tem 5 segundos para fazer uma boa pergunta e anular todo um procedimento. Então, é muito legal estar nessa bancada, ser provocado de forma instrutiva, ser provocado de forma sábia, com excelentes perguntas. Então, agradeço mais uma vez o convite, parabenizo a doutora Luiz aqui pelas explanações trazidas aí na área de família. E o importante é isso, Geraldo, trazer ao seu telespectador
a boa informação e a qualidade que você sempre dá ao programa. E dizendo que hoje vai ter uma coluna nova lá, uma coluna no portal Guarulhos em Destaque. E é um prazer também. Acesse o portal de maior conhecimento de Guarulhos, que traz toda a realidade da nossa sociedade aí, com excelentes colunistas. E quem quiser me seguir pelo Instagram, se você permitir, Geraldo. Sim, eu falo doutor também. Camargo Leonardo, o Camargo é com 2 Cs, Camargo Leonardo, a rotina de um advogado criminal ali, vai ser bem bacana ter vocês ali com a gente. Um abraço e obrigado aí para todos. Doutor, esqueci do seu endereço, por favor. O meu Instagram é @lousanches. Pode seguir, acompanhar meu dia a dia, minha rotina de trabalho, essas ações de família, e vai ser muito bom você poder me seguir, eu seguir você de volta. Obrigado, doutora Luiz e o doutor Leonardo Camargo, dobradinha da bancada de hoje. Trabalhos técnicos comigo, Lucas Braga, o corintiano, com o Felipe Poi, a dobradinha nota 10 da TV Guarulhos. Eu sou Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência, fique em casa, me acompanhe, compartilhe, boa noite.